Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 40, que diz assim: José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na cárcere do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lhe a cargo de José, para que o servisse por algum tempo, estivesse na prisão, e ambos sonharam cada um seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerado, vindo José pela manhã, viu que os dois estavam tristes. E José pergunta: por que estás triste, com semblante abatido? Eles disseram: porque tivemos um sonho e não há quem possa interpretá-los. E José disse: isso não está diante de Deus? Não é Deus que dá a interpretação de sonho? Contai-me o sonho. E o copeiro conta o sonho para José. Ele disse: no meu sonho tinha uma videira e tinha 3 ramos, e dava flores e uvas maduras. E o copo de Faraó estava nas minhas mãos, e eu espremia as uvas e dava o copo na mão de Faraó. E ele disse: o significado é esse: dentro de 3 dias, Faraó te reintegrará no teu cargo, e tu dará o copo na mão de Faraó como costume antigo. Ah, o copeiro se alegrou. Eita, Jesus, então vou ficar livre. Estava pensando que ele já ia descer. E aí o outro vê que o sonho do outro foi legal, né? Foi bem, a interpretação foi boa. E ele vai. O padeiro também conta, que ele estava com 3 cestos de pães brancos, sabe? Guloseima, lá do rei. E as árvores do céu e vinha e devorava todas aquelas delícias de arte de padeiro. O cesto estava na cabeça dele. E as árvores do céu vinham e comia tudo. E José diz: a interpretação é essa: dentro de 3 dias, Faraó, que não dá para falar certas coisas aí. Vamos falar só do primeiro, porque o segundo é muito pesado e o YouTube começa a reclamar, fala: olha, cuidado, maneira, sabe? Tem gente que fala até que é pregação de ódio. Tudo aí tem no YouTube esse negócio. Então vamos falar só do primeiro, aí você lê o segundo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. José estava ali na prisão. Por que será? Qual foi o crime de José naquela prisão? Nenhum. José não cometeu nada, não fez nada de mal para estar naquela prisão. José era para ser um homem, um rapaz, um jovem amargo, revoltado, que se ele mordesse uma árvore, a árvore morria. Era assim José? Não era. Mas motivo ele não tinha? Tinha. Vocês acham que o inimigo não soprava nos olhos de José? Fica aí, José, se sustentando só no ódio, que nem uma víbora. Sabe por quê? Lembra que aquele teus irmãos fez contigo? Ah, te vendeu, não foi? Foi. Aí agora a mulher de Potifar te acusa. Aí tu ainda tá aqui, tu ainda vai contar o sonho desse daí, bonitinho, dizer que ele vai sair. Mas tu não pensa mesmo não, né? E comigo ele se ferrava, comigo ele apodrecia nessa cárcere. É, porque eu tô aqui também, ele vai ficar também. Por que eu vou contar para ele que ele vai sair?
Podia até saber, mas não contava, né? E tem outros que dizem assim, eu não posso fazer nada para Deus porque eu estou preso. Ah, quem me dera Deus me tirasse dessas 4 paredes, desse quarto escuro, dessa masmorra. Deus, se tu me tirar daqui, Senhor, prometo que vou fazer tudo que o meu mestre mandar. Aí Deus tira e chega lá na rua, ele esquece. E outros dizem, Senhor, eu não vou fazer nada para o Senhor porque eu estou aqui. E José não estava lá na prisão? Mas quando você, mesmo na prisão, aí é onde você está, se você estiver com Deus, ele está contigo. Porque não é o lugar que decide, é nós que decidimos o que nós vamos fazer com a nossa vida, com a vida que Deus nos deu. Somos nós que decidimos, porque Deus dá, e aí você decide o que você vai fazer. E José escolheu a paz, José escolheu o amor, José rejeitou o ódio, a amargura, a decepção. Tu acha? O José tinha 1001 motivos para ser revoltado. Tinha, mas aquilo ali era um tratamento. Era. Porque aonde Deus ia colocar José, ele tinha que ter um coração despojado, sem rancor, sem mágoa, sem amargura, porque todos aqueles que fez José parar na casa ia vir parar nos pés de José, se curvar diante dele, exatamente como no sonho dele. Ia acontecer do jeito que ele falou, ia acontecer, mas José não sabia que aquilo ia acontecer, mas ele escolheu fazer o bem. E assim mesmo é você, que anda revoltado, cheia de dor, cheia de enfermidade. Por quê? Por causa do ódio, por causa da amargura, por causa do rancor. Isso adoece a gente. Somos nós que escolhemos. Olha, quantas pessoas não me insultam? Até dentro da minha casa eu já fui insultada. Mas eu escolho ficar revoltada ou eu escolho isso não me incomoda. Tu quer ficar com ódio, tu quer ficar magoada, quer ficar carrancuda, problema seu. Eu escolho a paz. Eu escolho botar minha cabeça no travesseiro e ter paz e dormir tranquila. A escolha é nossa. E José escolheu fazer o bem. E José, Deus estava com ele estava na prisão. Tu pensa que Deus não está aí contigo, não? Ele está contigo, sim. Se você não deixar dele, ele não deixa de você. Não estou falando que a escolha é nossa? Então, fique com Deus, não importa aonde você esteja. Se você chamar pelo nome dele, se você servir ele aí mesmo na prisão, ele vai te livrar. Lembra que José estava lá. E saiu de lá para quê? Para fazer o quê, José? Para ir capinar quintal? Para ir ser mordomo? Porque às vezes a gente se apressa, mas como o que Deus tem é muito grande, tem que ter o tempo determinado para nós permanecer no lugar que Deus quer. Não se apresse, porque se tu apressar, Deus pode até fazer. Senhor, se apressa, me dá essa tranqueira aí, Deus te dá, e depois tu vai reclamar. Então, Senhor, seja no seu tempo, do seu jeito, da sua vontade. Eu quero aquilo que o Senhor quer para mim, porque eu sei que o Senhor quer sempre o melhor para os seus filhos, para as suas filhas. É isso. E José interpreta o sonho do copeiro e aí diz assim, lembra-te de mim quando tu estiver diante de Faraó, quando tudo te for bem, lembra de mim. E o padeiro lembrou de José? Não, ele não lembrou. Quando ele chegou lá, foi reintegrado no cargo dele, aí só foi festa, correu para abraço, a família, que bom que você saiu. Agora o bichinho nem teve culpa. Não teve culpa não. Tu acha que você tá servindo ali, tu serve, vem uma mosca voando de lá e tibum, pensa que é a piscina, o copo de suco de Faraó? Que culpa que ele tem, porque não cobriu, né? O outro, a pedra, achou uma pedra no pão. Já pensou o Faraó quebrar o dente? É acusado também, porque assim, lá no palácio, primeiro alguém tem que provar a comida do rei. Ou seja, se tiver envenenado, você morre, ele fica vivo. Ai, meu Deus do céu, é desse jeito. É desse jeito. Mas quando você anda com Deus, não, anda com Deus, representa Deus aonde quer que você for, pode até envenenar. Vamos colocar uma dose aí.
para ela tomar, porque ela tá se achando demais. Vamos colocar assim umas 2 gotinhas, sabe? E aí vamos ver se ela realmente é uma mulher de Deus, realmente é um homem de Deus, ou se é só balela, papo furado. Aí coloca assim umas 3 gotinhas, sabe? Aí tu vai lá e diz, que suco delicioso, tá muito gostoso, toma o suco todinho. De repente a barriga começa a ficar, começa a dar aquele reboliço dentro da barriga, aquele vendaval dentro da barriga, e o negócio começa a rodar. Rodou, tu vomitou, tá sarado, curou. Porque Deus disse, aquele que crê, ainda que beba alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, ele fará mal. Tu vomita e tá sarada. Sarou, saiu. Agora não vai pegar o copão de veneno e dizer, eu vou tomar porque Deus é na minha vida. Eu sei, é para vocês verem que ele é, hein? Ele é. Independente de tu beber e tu morrer ou não, ele continua sendo Deus. Agora, não tentará o Senhor teu Deus. Agora, se tu beber inocente, ele vai te livrar. Agora, se tu beber porque tu se acha, tu vai descer o paletó, vai botar o paletó de madeira bonitinho, ligeiro e avexado. Vai mesmo, sem resenha, vai descer. Então, não tenta, não tenta. E aí, o copeiro tá lá e acontece a festa, né? O copeiro é restituído no cargo dele e o outro desce para o paletó de madeira, botou o paletó de madeira. Porque o sonho que José interpretou, do jeito que José falou, aconteceu. Tem gente que diz, eu não acredito em sonho. É lógico que tem sonho que é sonho de barriga cheia, e tem sonho que a pessoa sonha com uma pessoa da família, e não é aquela pessoa. É alguém da família, mas não é aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes a pessoa vai sonhar e vai contar para outras pessoas, ou vai jogar no vento. Ora para Deus, pede discernimento de Deus, não vai jogando no ventilador, não. Porque talvez você pode acabar com a vida de uma pessoa, vai contar um sonho, né? Sonhei que a tua mulher estava agarrada com outro lá, vi ela lá no meu sonho. Ou sonhei que o teu marido estava lá com outra mulher. Cuidado, vigia, vaso. Prende essa língua aí, esse negócio aí. Né? Vigia, conta para Deus, Senhor, eu vou orar, porque eu sonhei que a irmãzinha estava assim, já tô orando aqui para Deus e descer o cajado nesse demônio aí, tá repreendido, no Senhor Jesus, ora, porque o sonho, porque Deus te acha um homem de Deus, uma mulher de Deus, então você já ora aí para repreender esse demônio, para esse negócio não acontecer. Mas não vai chegar lá dentro da igreja que tá por 4 cantos, eu sonhei que tu tava assim, eu sonhei, cuidado, vigia. Vigia, porque isso é perigoso, porque o inimigo, ele lança seta, tem sonho que é sonho de Deus, mas tem sonho que é sonho do capeta mesmo, é o demônio que coloca lá para você julgar a vida da irmãzinha, estragar com a vida da irmãzinha, do irmãozinho, a gente tem que vigiar, temos que ter sabedoria, pedir a Deus discernimento, sonhou? Então vou pedir para Deus a interpretação, vou orar. E muitas vezes Deus não vai te dar. Ele não vai te dar. Aí você fica, enterra. Se é de bem, toma posse. Se é de mal, não conta para ninguém. Ore e repreende o mal. E José ficou ali no tempo determinado por Deus naquela cárcere que Deus tinha determinado para ele ficar naquela cárcere. Ele ficou. Porque o que Deus tinha para ele, ali era a faculdade dele. Meu filho, tu vai sair daqui, faculdade de José, tu vai sair daqui direto, fica aprendendo aí, porque eu vou te dar um cargo de governador. Ou seja, é um cargo bem alto. Esse cargo nem tem ainda, mas eu vou trazer à existência aquilo que ainda nem tem, para você saber que eu sou Deus na tua vida. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus, nem tem. No Egito tinha rei, sim, Faraó. Faraó era o mesmo rei. Mas tinha governador de quê? Tinha comandante, comandante da guarda, comandante do chefe, entendeu? Era esses servos aí. Mas não tinha. Mas Deus ia criar esse cargo só para José. E aí o que acontece? Deus dá mais sonho para Faraó. Sonho duplo para Faraó. Por quê? Porque tinha chegado de tirar o José da prisão. José ia sair da prisão para ser o quê? Governador do Egito.
Um estrangeiro ia ser governador daquela terra, ia mandar em todo mundo ali. E todos iam ter que obedecer. Só Faraó ia estar acima dele, só Faraó. E mais ninguém ia estar acima dele. E é isso que Deus quer. Aí Deus quer para ti uma coisa grande, aí tu fica pedindo coisinha, não. Senhor, mas com isso aqui eu já estou contente. Eu falo isso para Deus, não. Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor quiser me dar. Eu estou disposta, me apronta, me deixa eu capaz para resolver esse negócio, porque quando o Senhor me der, eu quero estar capacitada para administrar. É desse jeito. Não me apresso mais, não. Eu já pedi coisa para Deus porque eu me arrependi amargamente. Me arrependi, Senhor, por que eu pedi isso mesmo? Então agora eu não vou reclamar, não. Vou glorificar o seu nome, porque foi eu que pedi, então não vou murmurar, não. Glória a Deus, aleluia, até que a morte separe. Eita, glória a Deus, aleluia. Não, mas não foi o marido, não. O marido eu pedi sim. Pedi. Meu marido segundo eu pedi, do jeito que eu pedi, Deus me deu. Pedi um marido, Senhor, eu quero um marido que me ame do jeito que eu sou, que eu não tenha que aumentar nem diminuir nada. Se eu tiver com os cabelos assim pra cima, parece que pegou um choque, tá bonito, tá lindo, tá maravilhoso. Do jeito que tiver, tá lindo, ele fala. Se é verdade, é mentira dele. Mas ele é os olhos, porque quem vai mandar nos olhos? Se os olhos dele tá vendo que é uma princesa, então é a princesa, né, não? É os olhos dele. Ai, não, eu falei, mas não tá legal. Tá bonito. Entendeu? Olha, no mesmo detalhe, ele tira um raio-x de mim assim, ó. É aquele marido que leva café na cama. Não é perfeito, porque não existe ninguém perfeito, não. Não existe. O perfeito só andou nessa terra, ficou aqui, cumpriu o tempo determinado pelo Pai e depois subiu. Porque aqui não tem espaço para perfeição, não. Nós estamos aqui, matando um leão a dentada por dia para andar nos caminhos, nos preceitos do Senhor. Mas nós não somos perfeitos. De vez em quando a gente pisa no sabonete de Elisa, vai batendo a cara lá na parede, volta de novo, se equilibra e continua andando. Não pare, continua andando. Deus disse que o caminho é estreito, então tá gordinho, faz o regime, entra no prumo e continua andando para fazer aquilo que Deus mandou. Porque quando nós andamos em obediência, tu pode estar na prisão, Deus te tira de lá para tu ser governador. Você vai trabalhar para Deus aonde tu estiver. Não fique inventando história. Senhor, se eu tivesse tal coisa, eu te serviria. Aí Deus te dá. Aí tu vai fazer outra coisa. Senhor, se o Senhor fazer tal coisa para mim, eu faço tudo que o Senhor mandar. Deus te dá. E tu não faz. Aí tu pensa que tu tá enganando a Deus, é? Vai chegar o tempo da cobrança. Tu tá pensando que não? É lógico que vai. Vai chegar o tempo de tu fazer aquilo que tu prometeu. Sabe por quê? Porque de Deus ninguém se zomba. Ninguém zomba de Deus e nem escarnece. Quando você fizer um voto pro Pai, tu tá fazendo o voto é com Deus. Trata de cumprir mais rápido que tu puder. Porque se tu não cumprir, tu tá amaldiçoando tanto a tua vida como toda a tua casa. Então, quando chegar na presença de Deus, não se apressa em fazer promessa que tu não pode cumprir. Não faça isso, não. Eu já fiz isso. Peguei meio mundo de carnezinho, vou cumprir, porque eu queria tanto ajudar a obra, queria tanto ajudar. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, no Brasil que eu peguei, quem disse que eu conseguia? Todo jeito que eu ia tentar para enviar um negócio para lá, para o Brasil, não dava certo. Todo lado que eu ia, a porta estava fechada. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Um dia eu tô lá folheando a Bíblia, não foi ninguém que cobrou, não. Não foi ninguém que mandou eu pegar, não foi ninguém que cobrou, foi o próprio Deus. Ai, Deus não cobra, não cobra. Eu não sei qual é o Deus que tu serve, mas o meu ele cobra sim. Ele cobra. Porque ele já cobrou de mim, não foi só uma vez, não. E aí, quando eu abri, tá em Eclesiástico. Quando você fizer uma promessa para Deus, não tarde em cumprir. Porque a Deus não se zomba. Mas foi gritando, não foi falando como eu estou falando com vocês, não, foi gritando. Eu fiquei tão perturbada, tão atrapalhada, que quando meu filho chegou do trabalho, eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso cumprir esse negócio hoje, não sei como eu vou fazer. Rapidinho apareceu um jeito. Mandei o dinheiro pro Brasil, vai lá no banco e me manda esse dinheiro para essa obra aqui, porque Deus cobrou de mim. Cobrou. Porque quando eu peguei o negócio lá, eu não fiz, não foi com pastor, não foi com apóstolo, não foi com bispo, foi eu e Deus.
É desse jeito, é você e Deus. E aí o próprio Deus falou. Porque Deus, ele fala quando ele quer, comigo ele fala. Ele não fica mandando recado, não. É ele mesmo que fala comigo. Não é mandar recado. Ó, fulano, ó, isso que eu te digo. Deus pode até falar comigo assim, mas primeiro ele já falou comigo. É assim na minha vida. É como ele falava com Moisés. É assim na minha vida. É ele que fala. Ele que fala. Então você está se achando aí, você acha que porque Deus te chamou e tu acha que tu é a única bolacha lá do pacote, está se achando, né? A única gota d'água no deserto, que você é melhor, que sem você não vai, a obra não vai? Não se engana, não. Deus disse, se não tiver ninguém para clamar, as pedras clamarão. Mas a obra dele não fica sem ser feita, não. De jeito nenhum. E tu, cuidado, vigia. Faça como José. Faça como José, escolhe a boa parte. Está na prisão, serve a Deus. Está no vale, serve a Deus. Está no deserto, serve a Deus. Está no mar de rosa, serve a Deus. Não esquece que o mar é de rosa, mas as rosas têm o espinheiro. Ela é grudada lá, cheio de espinho. O pauzinho lá é cheio de espinho. Então, tô no jardim, tô no Éden. Não esquece que no Éden também tem serpente. Vigia. A melhor coisa. A prevenção é a melhor coisa. Então não tem desculpa para dizer, eu não fiz, Senhor, porque eu estava torta. Eu não fiz, Senhor, porque eu estava assim. Não tem desculpa, não. Não tem desculpa. Porque se tem uma pessoa para ter 1001 desculpa para não fazer aquilo que Deus mandou, eu sou uma delas. Mas eu faço com amor, porque o meu sonho da minha vida era ser amiga de Deus. E hoje, graças a Deus, ele disse, eu vou conceder o desejo do teu coração. Mas, eita, esse mais aí, viu? Esse mais, vou te contar. Mas, tu tem que me obedecer. Se tu me obedecer, isso não é só para mim, não, isso é para todos. Se tu me obedecer, eu te dou tudo o que tu quiser. O que tu quer? Conta para Deus. Mas tem esse mais aí. Não diminui, não. É mais. Se tu me obedecer, eu te dou tudo que tu quiser. Aí tu vai dizer, nossa, eu quero isso. Mas primeiro, Deus, tu tá pensando que tu vai enganar a Deus. Eu vou ficar aqui, vou fazer isso aqui, só para ele pensar que eu tô fazendo tudo que ele quer mesmo. Aí depois eu enfio o pé na jaca. Eu fico o pé na jaca. Não se engana, não. Ele vê se teu coração tá um coração temente. Ele vê se teu coração tá um coração obediente. E não adianta fingir, não, porque Deus, ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Ele conhece todas as coisas. Agora, uma coisa eu te digo. É o melhor. É o melhor. Não importa se o olho gordo seca a pimenteira. Não importa. Ele vai te dar o melhor dessa terra. É o melhor. Mas é no tempo dele. Mas eu já tô passada. Que passada coisa nenhuma. Velho é o mundo, ainda tem ano novo. Eita, glória a Deus, aleluia. E é desse jeito. Se preocupa com idade, não, meu filho, minha filha. Não se preocupa, porque Deus está no controle de tudo. Tudo está debaixo do controle e do domínio dele. José estava lá. Tu acha que aqueles 2 prisioneiros foi lá por acaso? Aquilo ali tudo é provisão, é providência de Deus. Vou botar vocês 2 lá para conhecer, porque na hora que José estiver prontinho, eu dou um sonho para Faraó, dou duplo, porque o negócio é rápido, eu tenho pressa em te ver livre dessa cárcere, te ver livre dessa prisão. Vou dar sonho duplo para Faraó, e ele vai te libertar daí. Eita, glória a Deus. Tu já pensou, tu vai ser preso pelo comandante da guarda, mas é o próprio Faraó que vai dar a ordem para sair. Sai! Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. Então fique com essa palavra, porque Deus vai te tirar daí. Vai te tirar. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e
toda a sua descendência, Senhor, venha ser livre, Senhor, venha ser liberta, Pai, que toda maldição hereditária que vinha assolando essa família, Senhor, de geração para geração, seja quebrada, seja cancelada, e a aliança dela seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, que vinha assolando o teu povo, Pai, vinha assolando a finança, vinha assolando todo o patrimônio desta pessoa. Tudo que ela fazia dava errado, tudo que ela fazia era um passo para frente e 10 para trás, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo, dê a vitória para o teu povo, Pai. Repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito do autismo, meu Deus, que agora Satanás arrumou um novo nome, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que seja cancelado, que seja anulado toda a malícia do inferno contra a vida do povo do meu Deus. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito da loucura, Senhor, o espírito do medo, o espírito do mal que está assolando aí essa pessoa com tanta enfermidade, que ela sente tanta dor, que ela acha que até o fio de cabelo dói, Senhor. Toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, e liberta o teu povo de toda enfermidade, Pai, de todo mal. No nome do Senhor Jesus, entra com providência na vida do teu povo. Toca no útero dessa mulher que tem um mioma, Senhor, fibroma, Senhor. Toca, Senhor, nesse homem que tem, Senhor, câncer de próstata, Senhor. Toca para curar, meu Deus. Toca nessa mulher que tem, meu Deus, problema no rins, Pai. Dá um rins novo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Cura dessa diabetes, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilinda. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento. Palavra de maldição, maldição hereditária, oração contrária, olho gordo, inveja, vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover, Pai, toda a seta maligna do inferno. Cega, Senhor, esses demônios do inferno que vem, o espírito da fofoca, o espírito da contenda. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Anjo com espada de fogo para cortar todo o mal lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Proteja nossas crianças, Pai. Cobre com teu sangue. Blinda o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos nos hospitais, em cada leito desses hospitais, para tocar em cada paciente, nas clínicas, Senhor. Aqueles que estão no corredor esperando, Senhor, um quarto, Pai. No nome do Senhor Jesus, atende eles, Pai, aonde ele estiver, atende, toca, Pai. Atende o teu povo, Pai. Não deixa que ele volte para casa do mesmo jeito que ele entrou aí, mas que ele volte sarado, curado, livre de toda enfermidade. Visita, Senhor, os manicômios, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, todo lugar deste mundo aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, Senhor, que o teu socorro esteja chegando para livrar o teu povo de toda e qualquer enfermidade. Visita aquela mulher, Senhor, que fez uma cirurgia no seio, Pai, dê a vitória para ela, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que é o próprio Deus que vai fazer essa cirurgia. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.